Olá! Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí, gente? Começando a semaninha bem. Bora falar de nervo ciático, tá? Por que que a gente sofre e demora demais para melhorar do nervo ciático? Então eu vou falar por que que a gente tem crise de nervo ciático, por que que a gente demora para melhorar, para passar da crise, o que dá para fazer para evitar. Então, se você está sofrendo, fica aqui comigo que a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E se você conhece alguém que sofre com isso, com o nervo ciático, é muito comum. Aí, indica aí, põe aí nessa setinha, tá? Então, eu não gosto de ficar enrolando, gente, para começar a live. Então, bora lá. Se você conhece alguém, já manda nessa seta, traz essa pessoa para cá para que a gente consiga aí entender um pouco mais sobre o nervo ciático. Então, primeira coisa, o nervo ciático é o nosso maior nervo, né? É o maior nervo que a gente tem no corpo. Ele se insere lá no final das vértebras da lombar, passa por dentro, né, do glúteo e desce irradiando lá para a perna. Na altura do joelho, ele se divide em dois, como se ele fosse um Y de ponta cabeça, tá? Ele irradia um pouco para a parte fibular e para a parte tibial, ou seja, um pouquinho para trás na lateral e um pouquinho para frente também na lateral, tá? Então é por isso que a gente, quando tem uma compressão dele, a gente pode sentir a dor indo do glúteo, lá da lombar, do glúteo, e às vezes tem gente que sente formigamento nos dedos, tá? Do pé. Então, tentar entender de onde está vindo essa compressão ajuda bastante para que a gente trate a dor. Então, nem sempre onde dói é onde está a compressão, tá? Então, é importante que a gente consiga fazer uma leitura sobre aquele aluno, fazer uma leitura sobre esse cliente, para que a gente possa realmente trazer esse resultado, tá? Então, a primeira coisa, o que vai piorar, né? O que vai te gerar problemas no seu nervo ciático, o que pode aumentar essa dor se você já tem fraqueza muscular no abdômen, fraqueza do glúteo vai piorar porque a gente vai ter um desequilíbrio do corpo para frente. A gente pode ter, quando a gente tem a fraqueza abdominal e a fraqueza do glúteo, uma hiperlordose, e aí a gente vai lá e pinça as vértebras da lombar, né? E aí a gente vai diminuir o espaço entre os discos, gerando uma protusão discal, gerando falta de hidratação, gerando uma hérnia de disco, e isso vai comprimir o nervo lá na raiz, tá? Então, se você tá fora do peso, se você tá com fraqueza muscular, mas não está fora do peso, você também pode ter uma dor no nervo ciático. Então, não são só as pessoas que estão fora do peso. As pessoas que são magrinhas também, mas que têm uma fraqueza abdominal, podem ter esse desequilíbrio do corpo para frente. E aí a gente vai ter lá a tensão, tá? Se você faz algum tipo de exercício, quando a gente movimenta a nossa perna, a gente movimenta as vértebras da nossa lombar. E isso vai fazer com que a gente tenha cada vez mais um desequilíbrio. Por isso é tão importante a gente ter exercícios de infraabdominal. Por isso é importante que a gente consiga ativar realmente o powerhouse, né? O powerhouse, né, é o centro do corpo. Então, quanto mais você ativa ele, fortalece seu abdômen, mais você libera espaço aqui na região da lombar, entre o tórax e a lombar. A gente tem, não sei se vocês todos já viram, mas quando a gente vê o desenho do corpo humano de costas, a gente vê um losango, né, branco, colado. É como se é um tecido conjuntivo bem nesta região. Isso faz com que a gente não despenque o corpo para frente. Só que esse tecido conjuntivo, essa fáscia, a função dela é conectar o corpo, né? Se ela tá muito tensa, ela vai sempre tensionar, tá? Então, é importante a gente entender se essa pessoa tá com muita tensão na face e ajudar ela a trabalhar com a liberação da face. E a gente faz isso aqui na Eco Pilates, tá?
entender se essa pessoa tá com uma compressão do nervo ciático lá no piriforme, e o piriforme é um músculo que está na horizontal, aqui no glúteo, tá? Então, se esse piriforme está muito contraído, é um músculo, gente, desse tamanho, assim, ó, pequenininho, a fibra dele é deitada, tá? Aqui e o que é falando, eu sofro. Se ele tá inflamado, e o que é, acho que é isso o nosso nome, a gente não tem que fazer nada, a gente sabe o que a gente tem que fazer? Descompressão e tomar um remedinho. Então a gente tem que sair da fase aguda para melhorar. Mexer no nervo ciático inflamado não resolve, porque o alongamento, a tração, esse tipo de exercício não vai ajudar a desinflamar. A tração ainda ajuda um pouco, porque a gente consegue tirar a tensão, só que você faz isso deitado, e quando você levanta, tende a comprimir de novo. Então eu vou falar um pouco mais ainda para frente sobre isso. Então, se a gente consegue liberar a fáscia, se a gente traz um pouco de fortalecimento para esse abdômen, se a gente entende e de repente por algum exame que o aluno já traga, ou se você já tem, aí você vai ler lá, se tem compressão de disco, vai ter com certeza uma irradiação aí pro lado. Se a sua compressão do disco é na parte posterior da vértebra lateralizada, você vai sentir irradiar ou para a perna direita ou para a perna esquerda. E aí a gente precisa de exercícios de tração. Solta a fáscia, mobiliza as vértebras da lombar, traciona elas, né? E aí assim a gente consegue tirar a compressão do nervo lá na raiz, tá? Se é no piriforme, né, todo mundo já ouviu falar aí sobre a síndrome do piriforme, né, a contração dessa musculatura, então o nervo ciático está aqui, ele vem e passa em cima, ele fica muito contraído e ele aperta, e aí a gente sente, tem gente que sente irradiar lá para os dedinhos do pé, tá? Então quando a gente consegue identificar, a gente consegue ter exercícios específicos para isso, tá? Usar a mobilização, então trabalhar com a mobilidade da articulação coxofemoral vai ajudar muito a gente a liberar o nervo ciático, tá? Porque se você tem... Voltou, né? Voltou. Então, vamos lá. Se você tem uma síndrome do piriforme, se você tá com uma contratura, né? Uma contração excessiva do piriforme, trabalhar com a movimentação coxofemoral vai te ajudar muito, tá? Então, os exercícios de mobilidade são muito bons para que a gente consiga mexer nele. Para que a gente consiga mexer no piriforme, a gente precisa estar com a perna... Tá caindo, né? Voltou? Voltou, né? Então, vamos lá. Ó, fazer exercício da mobilização do quadril vai te ajudar, porque pra gente mexer no piriforme, a gente precisa rodar a perna para fora. Isso independe se o seu exercício você tá fazendo em pé, se você tá fazendo sentado, se você tá deitado, você precisa virar a perna para fora, para que a gente mexa lá no piriforme e a gente consiga soltar essa tensão, tá? É muito comum, tem gente que às vezes sente um ponto aqui, ó, no glúteo, tem gente que sente um ponto atrás da coxa, tem gente que sente atrás do joelho, cada um vai sentir numa região. É importante que a gente consiga aí ir tratando tanto lá nas vértebras da lombar, quanto no piriforme, para que a gente vá soltando o tempo todo, em várias sequências de exercícios específicos, esse nervo ciático, tá? Então, primeira coisa, tá com o nervo ciático comprimido, tá inflamado, o que a gente vai fazer? Tirar a compressão, né? A gente precisa, então quando a gente tá em pé, a curva da lombar é assim, ó, em lordose, é normal, é natural, é uma curva normal, tá? Então tem gente que às vezes fala assim, eu tenho lordose todo mundo tem. O que a gente não pode é a hiper, tá? E aí, se você passa o dia todo lá comprimindo os seus discos, e aí a gente vai fazer com você o que? Descompressão. Vou deitar você de barriga para baixo e vou colocar 2 almofadas aqui. Para quê? Bem na altura do quadril. Para que eu fique lá com o bumbum para cima. Então o que tava lá tudo comprimido, quando eu ponho, né, o aluno deitado de barriga para baixo, ponho 2 travesseiros aqui, o quadril, o bumbum dele fica para cima, eu tô fazendo isso, ó. Eu tô abrindo o disco. Tem gente que sente muita dor só de ficar assim, porque aquilo tá enraizado. Tá ressecado, muitas vezes você tem compressão do disco, ele tá com pouca hidratação, né? Então a gente vai sentir dor também. O que a gente precisa fazer? Trabalhar com a respiração, tá? Então, inspira,
e solta o ar querendo liberar as costas. O que eu indico muito para nervo ciático, faz a técnica da descompressão, deita de barriga para baixo, põe 2 travesseiros na altura do quadril para ficar com o bumbum para cima e coloca uma bolsinha de água quente aqui na lombar, tá? Para que a gente vá respirando, inspira, puxa o ar, como se quisesse empurrar essa bolsinha para cima, solta o ar, esvazia, e aí eu sempre falo, solta o ar até, como se vocês quisessem murchar o corpo todo, como se você vai trabalhar com a descompressão. E aí, com a bolsinha de água quente, a gente relaxa essa musculatura. Então, é tudo sobre deixar a musculatura relaxar, por livre e espontânea vontade. E não por tração de puxar forçando. A tração, ela precisa, a gente faz também, mas ela precisa ser ativa. Você faz a tração empurrando, usando a respiração unilateral. E não alguém aí te puxando só, tá? Porque quando você só puxa, você vai mexer numa região que de repente está lá e está inflamada, né? Então, quando a gente consegue trazer isso a partir da respiração, isso é muito bom. Então, se você está numa fase que está aguda, está muito dolorido, põe uma bolsa, deita, faz essa técnica de deitar, põe 2 travesseiros e vai trabalhar com a respiração até a sua musculatura ir entendendo isso tudo. E você consegue se livrar dessa compressão. Deitou, fica lá um pouquinho. Quando levantar, se passar o dia todo com o abdômen relaxado, no final do dia tá lá em hiperlordose de novo, machucando. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso entrar com a técnica de descompressão e eu preciso trabalhar com a contração abdominal, fazer o fortalecimento intra-abdominal, te ensinar, puxa o xixi para dentro, leva o umbigo para as costas, porque aí, mesmo que ainda esteja inflamado ou comprimido, a gente vai conseguir já dar uma consciência, tirando compressão e força abdominal, tá? Ok? E aí, depois, tô saindo da fase aguda, vou entrar numa parte mais de alongamento, mobilização, tá? Vou ensinar, mesmo na fase aguda, as mobilizações do quadril. Então, ele vai soltando, ele vai ganhando a mobilidade para que na hora que a gente rode a perna para mexer no piriforme, que ele tenha mais facilidade. É isso que a gente vai fazer quando o aluno está numa fase aguda, tá? E aí, se você não está numa fase aguda, mas todo dia está lá, incomodado, com dor, com tensão no nervo ciático, o que a gente precisa entender e conversar com esse aluno? Como ele dorme? Como ele trabalha? Se é uma pessoa que tem uma dor no nervo ciático, você vai lá, faz uma avaliação com ele, você percebe que ele tem muito encurtamento do ilho-psoas, que está aqui, ó, na frente do corpo, que também traz a coluna da gente em hiperlordose. E aí a gente faz um teste com ele, ele tem encurtamento do ilho-psoas. Aí você pergunta para ele, como você dorme? Ele fala, durmo de lado com a perna bem encolhida. Tá lá encurtando a noite inteira o ilho-psoas. E aí eu pergunto para ele, como você trabalha? Eu trabalho sentado, passo o dia inteiro encurtando o ilho-psoas. Adianta eu vir aqui em 1 horinha por dia, dar um alongamento, 2 de ilho-psoas, sendo que ele passa o dia e a noite encurtando o ilho-psoas? Não resolve, né? Então eu preciso ir ajustando pontinhos com esse aluno, com esse cliente, para que ele consiga aí, é aquela coisa que eu sempre falo, eu te ajudo, você me ajuda, né? Então vai dormir de lado, porque é a melhor posição, é o que consegue, dobra menos possível, põe o travesseiro entre o joelho, e não dobra o joelho aqui no peito, dobra, deita de lado e deixa essa perna mais esticada, vai alongar o ilho-psoas todos os dias, e durante a carga de trabalho, dá pra gente fazer exercícios lá no trabalho mesmo, para que a gente vá soltando isso tudo. E aí, ok, ajustamos o ilho-psoas, que é o que puxa lá em hiperlordose também. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Alongamentos com o pé virado, mexer piriforme, vai trabalhar a mobilização do quadril, vai soltar a fáscia, exercícios para liberar a fáscia, exercícios intra-abdominais, exercícios de tração, de crescimento axial, ensinar para ele vetores opostos para que a gente abra essa vértebra, tá? Fazer a massagem não abre vértebra. A acupuntura não abre vértebra. O que abre vértebra? Exercícios de tração, exercícios de vetores opostos, tá? Isso é a única coisa em tração que abre vértebra. Porém, a tração a gente vai lá, puxa. Quando você levanta, volta, tá? Então, como vai facilitar a nossa tração? Uma pessoa que tá lá, ela tá sofrendo muito e tal, ele vai numa clínica e ele fala assim, vai fazer tração.
Aí você vai lá, faz tração, mexe uma parte que está enraizada, dolorida, levanta de lá com mais dor ainda, não resolveu nada, tá? Porque não adianta você mexer numa coisa que está quieta, rígida. Agora, se você é uma pessoa que está a cada dia fazendo um exercício de alongamento aqui, mobilizando a vértebra, trabalhando com a respiração, todos os dias você separa 10 minutos do seu dia e vai tentando ali, ó, desatarrachar aquilo, alongando, mobilizando, descomprimindo, liberando fáscia. Aí você vai lá e traciona. O que acontece? Ele cede, porque está hidratado, porque tem rotinas de alongamento, tem uma rotina de exercício de fortalecimento. Isso é um conjunto de coisas que precisam ser feitas, né? Para que você vá se liberando. Então não existe um único exercício que vai te melhorar. É uma sequência de exercícios, porém, é o que eu sempre falo, exercícios específicos. E aí a gente vai ter que entender qual entra, porque assim, exercício X entra para mim e não entra para outra pessoa, entra, como o que é isso entrar? Você vai ter facilidade de fazer um exercício e talvez dificuldade de fazer outro. Quais são os exercícios que vão entrar bem para o seu corpo? O seu corpo entende que você consegue usar a respiração, que você consegue executar. E aí sim, é aquele exercício que você vai começar a treinar primeiro, tá? Até a hora que a gente começar a vamos começar pelo mais simples para ir progredindo, né? E não simplesmente, eu tenho que fazer X e X exercício, já o mais porque eu já quero melhorar você tá com dor no nervo ciático há um tempão e você quer melhorar do nervo ciático na primeira aula, no primeiro exercício. Gente, eu tô sempre falando aqui na internet, um pouquinho por dia, todos os dias, tá? Eu vou fazer aqui alguns exercícios para que vocês entendam como a gente pode soltar o nervo ciático. Então, se você está sofrendo com o nervo ciático, passa o dia inteiro trabalhando e durante o dia não está se aguentando, só que você sente aquela tensão, aquela dor, aquele incômodo, mas não é uma dor de inflamação, você vai lá, não está trabalhando, você vai lá no seu trabalho, no banheiro e pode fazer esse exercício. O que a gente vai fazer? Vai virar um pé em V e vai descer, tá? Então deixa as pernas em V, lembra que eu falei no começo da live? Pra gente mexer no piriforme a gente tem que estar com a perna rodada. Quando eu rodo a cabeça do fêmur aqui, eu estico, eu abro o piriforme na direção da fibra, tá? Então a gente vai deixar os pés em V e a gente vai puxar a cabeça, descendo, querendo alongar. A minha perna não vai ficar toda esticada, não precisa. E vou puxar minha cabeça, ó. Eu tô puxando a minha cabeça aqui e tô sentindo a irradiação toda do nervo ciático. Tô puxando e eu não sinto dor, eu não tenho problemas com o nervo ciático. Mas eu sinto a irradiação do nervo ciático quando eu puxo a cabeça com o pé rodado. Então, você pode fazer isso no meio do dia. Não precisa esperar, parar, ficar em casa, vai no banheiro, fica ali. Se você ficar ali 3 minutinhos puxando, alongando, respirando, cada vez que solta o ar, puxa um pouco mais dessa cabeça. Cada vez que solta o ar, tenta rodar o joelho um pouco mais para fora. Soltou o ar, leva o cóccix lá para cima, né? E aí sim a gente consegue ir soltando o piriforme, tá? Se você sente a tensão do nervo ciático por uma compressão de disco, a gente vai precisar de exercícios de vetores opostos, de tração, né? Então, uma coisa que pode te ajudar durante seu dia de trabalho é pé paralelo, em pé. Então, você pode fazer isso, vai lá no banheiro, você vai fazer lá 5 minutinhos, vai no seu horário de almoço. E aí você vai puxar o quadril, ó, pra cima, volta, pra cima, pra cima, pra cima. Quando eu faço isso, eu tô puxando, eu tô diminuindo o espaço de um lado, mas eu estou tracionando o outro lado. Eu puxo de um lado, traciono o outro, puxo de um lado e traciono o outro. E eu vou conseguir ir liberando um pouco da lateral da lombar. O exercício do quadrado lombar, né? Que é muito facinho de fazer. Como a gente vai fazer? Senta na beiradinha da cadeira,
apoia o cotovelo e empurra, faz uma flexão lateral. Insisto em sentar o meu quadril, insisto em buscar alguma coisa lá na frente e tô o quê? Soltando a lateral da minha lombar. E aí isso também me ajuda a fazer o exercício da tração com um pouco mais de facilidade. Então eu tô sempre falando, gente, um pouquinho por dia você vai conseguindo. E eu fiz uma série de vídeos específicos de exercícios de nervo ciático. Ele vai entrar no final dessa semana, no comecinho da semana que vem, lá na Hotmart já. São exercícios que eu ensino muito a tracionar, exercícios que eu ensino a gente a alongar o piriforme, eu ensino a gente a soltar e a liberar o quadril. Quanto mais eu libero o quadril, mais facilidade eu vou ter de soltar o meu nervo ciático. Exercícios de tração, exercícios de vetores opostos, o porquê a gente precisa levar a cabeça para um lado, encaixar a escápula, para quê? Para abrir, né? Então, quando a gente pensa em abrir a coluna, a cabeça sempre tem que querer ir para cima e as escápulas para baixo, tá? E aí sim a gente vai conseguir cada vez mais ir abrindo a vértebra, a gente vai conseguir cada vez mais soltar o piriforme e a descomprimir isso tudo, né? Outra coisa que vai atrapalhar bastante a gente na questão nervo ciático é quando a gente tem problemas intestinais, né? Então, quando a gente não vai no banheiro diariamente, a gente também pode ter questões seríssimas sobre nervo ciático. Então, de repente, você é uma pessoa que já tentou de tudo, e aí você vai ver se é uma pessoa super, né, ressecada, você vai ter problemas lá no seu nervo ciático. Então, é importante você ter uma conversa, um entendimento sobre isso tudo, para que você vá melhorando. Se você tá fazendo exercícios e não tá tendo resultado, você precisa entender quais são os pontos exatamente. Mas nesses vídeos que eu fiz para vocês, eu vou abordar todos esses pontinhos sobre tração, sobre alongamento, sobre mobilização, sobre a síndrome do piriforme, para que você aí na sua casa pare de sentir dor e tenha que ficar recorrendo de repente a acupuntura, a massagens, a remédios o tempo todo. Gente, remédio, massagem, acupuntura não resolve nervo ciático, não resolve, não tira compressão. Eu tô sempre dando um exemplo aqui. Imagina que a gente corta o dedo, entrou um caquinho de vidro aqui, aí eu vou lá no médico, ele costura e me dá um remedinho, eu vou embora. Aquilo vai passar a dor, tem meu remédio, costurei, mas ele não tirou o caco de vidro que tá lá. Ou seja, se você tá tendo problemas com o nervo ciático e não tá mexendo na raiz dele, que seria ou na lombar ou no piriforme, você não vai melhorar, tá? Então é importante que a gente aprenda a respirar, que a gente entre na descompressão usando a bolsinha de água quente, que a gente entre em tração, que a gente entre em exercícios de vetores opostos. Tudo isso é um conjunto de exercícios que eu juntei todo numa sequência de vídeos e ela vai estar liberada para vocês na Hotmart, tá? Então, a gente precisa cada vez mais entender onde é, e muitas pessoas já foram várias vezes no médico, já sabem onde está a compressão. E aí você vai facilmente conseguir detectar, né, saber onde está essa compressão e aí já entrar nos exercícios específicos, tá bom? Então, essa foi uma live curtinha, foi numa intenção de trazer para vocês um esclarecimento de como, de repente, não se comportar do tipo, se passa o dia todo sentado, não é para dormir a noite toda de lado, tá? Dorme de barriga para cima, com um travesseiro embaixo da coxa, né? Tentar perceber como está a sua questão intestinal, não alongar a musculatura e nem o piriforme quando estiver numa fase aguda, tá? Os alongamentos vão fazer sempre com que você não entre em fase aguda. Ele vai te prevenir, mas se você já está, mexer com a descompressão e com o infraabdominal vai te ajudar muito, tá? Então é isso. Então, eu vou deixar essa live gravada. Se você conhece alguém aí que está sofrendo com isso, e é muita gente que sofre com dor de nervo ciático, já não sabe mais por onde recorrer, manda essa live aqui
para essa pessoa, para que ela possa entender, porque a gente precisa entender qual é a nossa dor e entender onde a gente está errando, para que a gente consiga ir mexendo cada vez mais na raiz, tá bom? Então, um beijo para vocês. Vou deixar essa live gravada aqui no feed, assistam outras vezes. Tem 3 exercícios básicos que vocês podem fazer durante o dia de trabalho, com certeza que se vocês fizerem usando a respiração e diariamente, vocês vão melhorar, tá? Então faz um teste, faz um vídeo hoje, faz esse exercício, daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, escreve pra mim que eu quero saber. Flávia, melhorei. Você vai falar, Flávia, não melhorei nada, tenho certeza que você vai melhorar, tá? Então é isso aí, gente. Então um beijo pra vocês e até a próxima live.